professores e alunos. Então vamos iniciar a aula com o título Transcendendo a Ideologia. E como costuma acontecer, já a apostila começa com uma questão para pensar. Então, qual ideologia conseguirá tornar a humanidade verdadeiramente feliz? Então, para tentar alcançar essa resposta, o conteúdo dessa aula irá verificar então e examinar algumas ideologias que estão por aí, né? Mas antes disso é preciso que a gente defina primeiro o que é ideologia. Nós temos basicamente duas definições que estão na apostila. Então, a primeira delas está ligada à origem do termo ideologia, que remonta aos filósofos franceses do final do século XVIII, conhecido como ideólogos, para os quais essa palavra significava o estudo da origem e formação das ideias. Então está bem ligada à etimologia do termo, né? Logia é estudo, ideia. Então ideologia é estudo das ideias, né? Mais tarde passou a significar um conjunto de ideias, princípios e valores que refletem uma determinada visão do mundo, orientando uma forma de ação, sobretudo uma prática política. Essa era a origem, vamos dizer, do termo, né? Mas Karl Marx e Engels, eles criticaram esse termo, criticaram as ideias que cercavam esse termo, dizendo o seguinte: esse termo, diziam eles, designaria uma concepção idealista dos filósofos alemães da época, que limitavam suas análises somente ao campo das ideias, sem preocupação com a base empírica que o sustentasse, ou seja, sem levar em consideração as relações econômicas e sociais que existiam dentro da sociedade, né? Então, devido a isso, de lá para cá, esse termo é muito utilizado nesse sentido, né? Um conjunto de ideias que visa camuflar conflitos, né? E impor um determinado conjunto de ideias à sociedade para que a classe dominante, então, continue a exercer seu poder. Então, esse é o termo que é a forma que está sendo utilizado hoje. Mas, para efeito dos nossos estudos, nós utilizaremos o termo ideologia na primeira definição, na definição original, né? O que é isso, então? Ideologia é um conjunto de ideias ou uma visão de mundo. Então, a primeira ideologia que nós vamos visitar, segundo a apostila, é a ideologia imperialista, né? O que move essa ideologia tem como base a ideia de que o ser humano é matéria. Sendo matéria, a consequência desse pensamento é de que, para ele ser feliz e estar seguro, é preciso que esteja sempre cercado de fartos recursos materiais. E se por acaso o local onde ele vive, ou as condições em que ele vive, não oferecem essa abundância, né, esse estoque de recursos naturais, é lícito a ele, então, pegá-los de alguém, né? Então, essa ideologia imperialista ensejou o expansionismo e o colonialismo, né? Então, se nosso país não é farto de recursos materiais, é lícito, é legítimo que invada outro lugar de outro país, este sim, farto em recursos materiais, para que eu consiga usufruir desses recursos, uma vez que o meu país tem falta deles. Lógico que isso é um pensamento que vai levar realmente à consecução de guerras, né? Isso que, de alguma forma, moveu o chamado imperialismo japonês, lá do século XX, e diz aqui a apostila, né? Então, a partir desse pressuposto, ou seja, vamos então arrumar recursos materiais de qualquer jeito, ainda que seja por meio da guerra, levou à invasão da China em 1927, a primeira força expedicionária, em abril de 1928, que é a segunda força expedicionária. Logo após, em junho de 1928, houve a invasão da Manchúria pelo exército japonês. Manchúria, que era uma região do planeta bastante rica em recursos materiais, né? Petróleo, entre eles. Agora, professor Seiji Taniguchi, ele critica um pouco a moral vigente nessas invasões, justamente essa moral, né? Porque eles diziam o seguinte: quando um indivíduo rouba o outro, isso é errado. Mas quando uma nação invade a outra para se apropriar daqueles recursos materiais, isso é válido, porque essa apropriação terá como consequência o benefício de muitas pessoas. O professor Seiji Taniguchi critica essa ideia e ele diz: a moral válida entre indivíduos é aquela moral que deve viger também na relação entre os países, né?
Mesmo porque, quando você se anima, você se sente na necessidade de roubar algo de alguém, seja como indivíduo, seja como país, está se esquecendo da grande verdade da provisão infinita, que diz o seguinte: onde quer que você esteja, quem quer que você seja, está sempre apoiado e suprido pela infinita provisão de Deus. Então não tem necessidade de roubar de outrem, né, para que eu possa ter minha vida ou minha sobrevivência garantida. Deus, no seu infinito amor, proverá tudo o que é necessário. Então essa é a chave, ou melhor, do entendimento, que faz com que a gente percorra esse mundo na nossa jornada sem ferir os direitos de outrem, né? Por quê? Porque tudo que eu preciso me será dado. Deus, em seu infinito amor, isso proverá. Então, fica a questão, né? De alguma forma, a gente precisa entender que esse desejo de expansão, embora manifestado de forma errônea, através das guerras que usurpam recursos minerais de outros países ou de outrem, mas é preciso notar que esse desejo de expansão faz parte do ser humano e é válido, né? Agora, como então manifestar esse desejo de expansão sem que eu fira ou precise roubar de outrem? Então, para isso, o professor Masaru Taniguchi e a Seitonei entendem e reconhecem esse desejo que vem do fundo da alma, que é de expansão. Mas esse desejo de expansão precisa ser bem manifestado. Então, um exemplo disso é o que está na Verdade e Orações, volume 2, na oração que se intitula Ampliar infinitamente o nosso eu, praticando atos de amor e caridade. Então diz aqui: o ser humano foi gerado pela vida onipresente no universo. O homem surgiu trazendo dentro de si a grande vida do universo e é por ela vivificado. Portanto, embora aparente ser limitado, traz o infinito dentro de si. Pode-se dizer que ele é um e tudo ao mesmo tempo. É limitado e ilimitado ao mesmo tempo. No aspecto fenomênico, cada ser humano parece distinto dos demais. Entretanto, no que se refere à imagem verdadeira, todas as pessoas estão ligadas umas às outras, pois provém da grande vida. Assim, cada qual em seu lugar e cada qual com o seu dom mantém um perfeito equilíbrio. Quando alguém viola esse equilíbrio, sofre as consequências devido ao princípio de equilíbrio do universo. A grande vida proporciona a vida individual que dela deriva, determinados dons, bem como a área de ação e os recursos. Na sua área, cada indivíduo desfruta de perfeita liberdade e, com esforço próprio, consegue se desenvolver e prosperar o quanto desejar, sem prejudicar os outros. No mundo fenomênico, as pessoas parecem restritas a uma área limitada de ação. Mas no mundo das almas, ou seja, no mundo do impalpável, do invisível, na outra dimensão que não é esse mundo concreto, não existe nenhuma limitação. A alma se desenvolve de dentro para fora, parte do microcosmo, expande para o mundo de dimensões infinitas. Ela é livre para manifestar a autoridade, a amplitude e a natureza sagrada e pura do espírito. Mas no mundo das almas, contrariamente ao que ocorre no mundo do fenômeno, jamais a expansão implica invasão, como ocorre no espaço tridimensional. A alma se expande transcendendo o espaço, alcançando um mundo de dimensões infinitas que existe no âmago do microcosmo. Então, dentro de você existe um universo a ser explorado. Esse sim, né, tem toda a legitimidade de entrar nele, prescrutar e conhecer. E o professor Masaru Taniguchi diz: não há aventura mais empolgante que essa. O primeiro treinamento para que a alma individual se desenvolva no interior do ser humano consiste em romper o limite do eu e trabalhar para o bem dos semelhantes. Então, aí que se dá a adequada expansão que está no fundo da alma do ser humano. É romper o limite do eu e trabalhar para o bem dos semelhantes. Então, quem tem essa disposição de romper os limites do eu, do egoísmo, e trabalhar para o bem dos semelhantes, tem um infinito ao seu dispor. Portanto, não precisa invadir a área dos outros. Este ato nos possibilita ampliar o nosso eu, servindo aos outros em vez de invadir a área deles. Ao praticarmos o bem, vencemos a barreira denominada limite de espaço e nos expandimos para o mundo de dimensão espiritual. O amor pertence à dimensão espiritual. Por isso, ao dedicarmos amor ao próximo, nós nos engrandecemos e progredimos, apesar de estarmos nos doando. Então, quando você tem a visão correta
do ser humano e da correta relação entre ele e Deus, ocorre exatamente isso, né? Você encontra uma forma de exprimir o seu anseio que vem do fundo da sua alma, que é de se expandir, e se expande da forma correta. Assim, ao dedicarmos amor no âmbito individual, conscientizamos-nos da verdade que quanto mais nos doamos para o bem dos outros, mais crescemos. Então passamos a nos empenhar em ampliar o campo de ação do nosso amor aos semelhantes, servindo à sociedade, ao país e ao mundo. Assim é o modo de evoluir dos filhos de Deus. A ampliação da nossa área de atividade em prol dos semelhantes ocorre na medida em que nos aprimoramos por dentro e a nossa alma engrandece de acordo com a vontade de Deus que transcende as dimensões. Por isso, por mais que ampliemos a nossa área de atividade, ou seja, por mais que você sirva aos outros, ao país, à sociedade, ao mundo, não entraremos em confronto com a expansão da vida dos outros, como acontece quando se trata de ampliar as vantagens e os domínios no âmbito material. Quanto mais nos empenharmos em praticar o bem e em ampliar nosso campo de ação para ajudar os outros, maiores se tornarão a nossa felicidade e a nossa satisfação. Agradeço a Deus por fazer-me compreender essa verdade. Muito obrigado. Então, esse desejo de expansão, a Seitione diz, é legítimo, vem do fundo da alma, e a correta maneira de fazer isso, de manifestar esse desejo, é ampliar nosso raio de ação, procurando sempre servir mais e melhor ao nosso semelhante, à nossa sociedade, ao nosso país, ao mundo. Então é assim que se satisfaz o desejo de expansão, que erroneamente usado vai gerar guerras, né? Se olha só, se tem um foco só para o mundo do lado de fora, né? Realmente é isso que vai ocorrer. Mas a Seitione ensina, né, que o aprimoramento se dá por dentro da pessoa, né? E por dentro da pessoa existe o infinito. Bom, aí termina a apostila dizendo: contudo, as guerras travadas entre os países não resultaram necessariamente em aumento de território, tampouco em desenvolvimento moral do ser humano. Então, esse é um ponto pelo qual a Seitione é contra as guerras e a favor, logicamente, da paz, né? Claro que a terra traz dores, claro que a guerra traz infelicidades, né? Mas um dos pontos principais pelos quais a Seitione repudia a guerra é porque ela, ao invés de extrair o melhor do ser humano, acaba extraindo o pior do ser humano, né? Então, não traz desenvolvimento moral nenhum. Isso porque parte de uma visão materialista do que é o ser humano, né? Se entender que o ser humano é matéria, é isso que vai ocorrer, procurando satisfazer seus desejos materiais. Enquanto o homem não despertar para a sua natureza divina, não conseguirá cumprir verdadeiramente a sua missão nesse plano. Dessa forma, qualquer ideologia que possua como base a ideia de que a matéria é a existência real não trará felicidade humana, mas distanciará o homem de sua verdadeira origem, porque parte de um pressuposto errado, né? A matéria não é existência real, a matéria é projeção da mente. Então, conforme vai enriquecendo a mente, ou seja, conforme vai aprendendo a servir ao invés de usurpar, aí vai se tornando cada vez mais rico e, portanto, candidato cada vez mais legítimo a receber a infinita provisão de Deus. Bom, vamos falar agora, segundo a postura do ideal comunista, que não está aí, mas precisa ser visto sempre em conjunto com o ideal liberal, né? Aliás, o ideal liberal veio antes do ideal comunista, né? E qual é a ideia que anima o ideal liberal, né? Vamos entender que o ideal liberal surgiu numa revolução em que o homem quis escapar de certos domínios que, no entender dele, estavam limitando as suas ações, né? Então, quais eram as forças sociais nessa época que limitavam as ações do ser humano no entender dos revolucionários? Era a igreja, a aristocracia e o monarca, né? O monarca absoluto. Então, o absolutismo do rei, a aristocracia e a igreja limitavam muitas ações do ser humano, né? Então, isso é na transição de algumas instituições da Idade Média para a chamada Idade Moderna, né? Então, houve essa revolução, né? Houve esse conjunto de ideias para liberar o ser humano dessas influências para que ele pudesse viver de uma forma mais livre, né? Então, antes disso, uma pessoa que nascesse como filho de camponês ia virar camponês, em 99,9% dos casos, né?
se nascesse como um filho de um sapateiro, iria virar um sapateiro. Então não tinha mobilidade social, não tinha essa liberdade de movimentação, né? Para o bem e para o mal, né? Então a ideia que animou o ideal liberal é a liberdade. Então, liberdade dessas instituições, né? Então, não precisa mais que o monarca absoluto fique ditando como é que deve funcionar a economia. Essa deve ser regulada pelo mercado, né? Então, o mercado é que vai regular a distribuição das riquezas, não mais um ente absoluto chamado monarca, né? Que vai regulamentar e controlar todas essas ações econômicas. Isso por um lado, né? De outro lado, a religião também não vai interferir dentro da sociedade, uma vez que vai haver a distinção entre Estado e religião. Nessa distinção entre Estado e religião, a religião passa a ser algo de domínio íntimo, de foro íntimo, né? Não mais alguma coisa que vá ser, por exemplo, usada como regra geral para toda a sociedade. Então, no entender daqueles revolucionários, houve essa libertação tanto do poder do monarca absoluto e aristocracia, como também do poder da igreja. Por isso que se chama ideal liberal, que é o que enseja o chamado sistema capitalista. Então, obviamente que entre a ideia e a concretização dessa ideia através do sistema capitalista, né, a gente tem problemas, né? Todos sabem disso. Mas é importante entender que sempre o ser humano procurou melhorar sempre, né? Então, nesse caso do ideal liberal, o que ele procurou foi a liberdade. A ideia que mais o animou nessa época é a ideia de liberdade. Acontece que essa ideia de liberdade começou a ter várias distorções, né? Então, se de um lado se libertou daqueles antigos entraves, na opinião daqueles revolucionários, começou a existir um excesso ou um abuso dessa liberdade, né? Então, por exemplo, era comum um empresário contratar um menino de 8 anos, né? Porque os dois são livres, né? Então, os dois, através da autonomia da sua vontade, fazem um contrato em que o empresário, né, ou capitalista industrial, ele contrata um menino de 8 anos para trabalhar 12 horas em suas instalações, né? Então, obviamente que quando a ideia de liberdade ela é manifestada de forma inadequada, dentro do ser humano começa a existir também um movimento para que aquele abuso, aquele exagero seja, de alguma forma, refreado e corrigido. Então, se houve a ênfase no valor liberdade, começa a existir, então, a ênfase no valor justiça ou igualdade. E daí que vem o ideal comunista, né? Novamente, nós estamos falando do ideal, ou da ideia, que é diferente do sistema que irá acompanhar essa ideia, né? Então, no sistema socialista e comunista, as pessoas entendem que o ser humano só será feliz se tiver determinado conjunto de recursos materiais que o permita viver. Então é importante dizer que tanto no sistema capitalista quanto no sistema comunista, a ideia que é comum aos dois é de que a matéria é a existência verdadeira. Então difere somente o jeito de distribuí-la, né? No sistema capitalista animado pelas ideias liberais, essa distribuição se faz através do livre mercado. Agora, já no sistema comunista ou socialista, essa distribuição se faz através de um planejamento central, ou seja, tem alguém ditando como alocar as diversas riquezas, né? Então essa aqui é a diferença, mas ambos dizem que a matéria é a existência real. Não dizem explicitamente, mas essa é a ideia que está subjacente às duas ideologias, os dois ideais. Então diz aqui a apostila, embora, diz aqui, diminui as diferenças entre ricos e pobres, melhorando a distribuição da riqueza produzida, pareça correto, é necessário compreender que não é a melhor do ambiente material que tornará o homem feliz. Não é só isso, né? Então, o que torna o homem feliz? Quando ele muda a conversão, ou quando existe a conversão da sua consciência, né? Que até então pensava, a matéria existe e eu preciso dela para viver. Para ter a ideia de que eu sou filho de Deus, portanto sou infinitamente abençoado pela sua provisão. Sendo o ser humano um ser espiritual, e por meio do despertar espiritual que surgirá a verdadeira felicidade. Se a felicidade de uma pessoa depende da quantidade de riqueza material que ela possui, não se pode dizer que ela é verdadeiramente livre. Bom, nós já dissemos, já nos referindo à oração que tem em Verdade e Orações, volume 2, como é que se dá a felicidade do ser humano, né?
Essa felicidade se diz, recordando o que nós dissemos, né? Quando você amplia a sua área de atuação servindo aos outros, né? Servindo aos demais. Se porventura perder seus bens materiais, perderá a felicidade, ou seja, a matéria que determina se a pessoa será feliz ou infeliz. O conceito marxista de que no mundo capitalista o patrão rico explora o operário pobre está embasado no princípio materialista de que os bens são limitados. A Seitianoye não acredita que a matéria seja a existência real. Ela propõe que a matéria é projeção da mente. Logo, para a prosperidade se manifestar, é imprescindível que a mente a crie, extraindo-a, essa prosperidade, do mundo de infinitas possibilidades. Ou seja, quanto mais eu me aprimoro em servir aos outros, mais rica vai ficando a minha mente. E, portanto, como a Seitianoye ensina, semelhante se atrai. Se a minha mente é rica, vai atrair a riqueza. Obviamente, por ação dessa lei, semelhante atrai semelhante. Conhecendo a verdade e utilizando corretamente a elemental e o poder da palavra, é que será eliminada a desigualdade social, e não por meio do materialismo. Vamos percorrer agora, então, o ideal democrático. Bom, o democrata diz aqui, né? Promove a igualdade de direitos entre os seres humanos, transcendendo todas as classes sociais e também a fraternidade entre os povos. De fato, todos são filhos de Deus e possuem a vida alojada em seu interior. Porém, quando a busca pela igualdade de direitos é feita tendo como base o conceito de que o homem é corpo carnal, conduz a humanidade ao egoísmo, né? E por quê? Porque aparentemente somos seres separados uns dos outros. Sem conhecer a natureza divina em que somos na essência, proliferam-se ideias que conduzem a vida do ser humano a simples buscas pelos prazeres materiais, ou seja, o hedonismo, né? Por isso mesmo que seja defendida a igualdade de direitos entre todos os seres humanos, se não houver a conscientização sobre quem verdadeiramente é esse ser humano, ou o que constitui a sua verdadeira natureza, corre-se o risco de viver uma vida desregrada e individualista que também não retrata da verdadeira felicidade. Então, o importante é a pessoa ter muito claro qual é a sua natureza, né? E aqui no livro Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, diz o seguinte, né? Na página 21. Aqui é um trecho de um diálogo entre um monge e seu discípulo, né? E o discípulo, então, quando perguntado, né, sobre o significado de algumas passagens do budismo, diz, né? Eu sou originalmente um Buda, e este Buda busca Buda. Eu compreendi com isso que sou, desde um princípio, um Buda. Aqui na Seitianoye nós diríamos, eu sou o filho de Deus, né? Ouvindo isso, o mestre Hogen censurou aos brados. Você não entendeu nada. Se é isso que você compreendeu até hoje, nada sabe sobre os ensinamentos de Buda. Ué, mas não é verdade que o homem tem natureza búdica? Não é verdade que o homem é filho de Deus? O mestre continua. Aqui está um ponto muito importante. Não há erro algum na afirmação. Eu compreendi que sou desde um princípio um Buda. Ou aqui na Seitianoye, eu sou um filho de Deus. Mas o sentido dessas palavras se inverte totalmente dependendo do ponto de vista da pessoa. Ou seja, se ela considera o ser humano um corpo carnal ou um ser espiritual. Se a pessoa considerar como manifestação da natureza búdica os desejos do corpo carnal que emergem do seu interior e aceita-os tais quais são, pensando que satisfazê-los ao máximo seja praticar a democracia, que reivindicar condições para poder os satisfazer seja um movimento humanitário, estará invertendo o céu e a terra, interpretando que a natureza búdica seja os instintos do corpo carnal. Há quem pense desse modo, e será censurado pelo mestre Hogen, como ele fez, né? Você não compreendeu nada. Então, mesmo que a pessoa afirme que é filho de Deus, é preciso entender bem que esse eu que a pessoa está se referindo, né? É o corpo carnal, o eu verdadeiro, o eu filho de Deus, espírito, né? Então, a democracia, ela precisa que cada indivíduo que a ela pertença tenha essa exata compreensão do que é o ser humano, que não é um ser material, que é um ser de natureza espiritual, que é um filho de Deus.
Aí sim as coisas vão para frente, né? Então, aqui no registro do curso internacional da Seitonoye pela Paz Mundial, que foi feito em 2004, o professor Masanobu Taniguchi vai desenvolver um pouco essa ideia da democracia, dizendo o seguinte, né? Bom, isso significa que não basta que o sistema seja democrático para alcançarmos a paz eterna no mundo. Gostaria de enfatizar a palavra sistema. A ideia da democracia em si é extremamente importante. Então, ele faz uma distinção entre a ideia e o sistema, né? A ideia está no plano do invisível. O sistema é aquilo que está concretizado na nossa vida, né? Nesse mundo fenomênico. Então, a ideia da democracia, diz ele, parte do princípio de que a essência do homem é o bem. E existe a forte crença que ela deve ser respeitada a todo custo. Isso não difere muito da ideia de que o homem é filho de Deus. Entretanto, a democracia como sistema, ou seja, a ideia enquanto concretizada nesse plano fenomênico, nessa democracia enquanto sistema, existe o dispositivo checks and balances, que foi concebido para a eventualidade de um homem fenomênico cometer erros. Ou seja, existe um equilíbrio de poderes, né? Então, um poder fiscalizando o outro, um poder limitando o outro, para que não haja erros do homem fenomênico. Trata-se de um sistema que garante aquilo que seria a paz passiva, né? Ou seja, a ausência de conflitos, meramente, né? O meio para concretizar a paz ativa é aquela que não é só a ausência de guerras, né? É aquela que traz condições para o pleno desenvolvimento do ser humano e que ele sente uma satisfação mental, espiritual, né? Então, o meio para concretizar a paz ativa não está presente na democracia como sistema. Ela é uma questão que está unicamente dentro da mente de cada pessoa. Portanto, a democracia em si não é um meio capaz de impedir que as pessoas nas quais a perfeição e a harmonia da imagem verdadeira se encontram ofuscadas pela ilusão controlem a política do país. Acredito que aqui se encontra o nosso grande papel como religiosos. Isso porque, para concretizar a paz significativamente verdadeira, é necessário um movimento que todas as pessoas se unam sob a vontade de Deus, conforme nos ensina a revelação divina. Tá? Então, nós precisamos viver a nossa vida de uma tal forma que ela seja aquela que expresse da forma mais nítida possível os desígnios de Deus, né? Ou seja, cada um precisa estar aí cumprindo a sua missão, e cada um recebeu de Deus uma missão particular, né? E quando isso ocorrer, quando todos os indivíduos se conscientizarem, estiverem vivendo realmente a sua missão dada por Deus, a democracia será aquela democracia que trará todas as condições políticas, sociais e econômicas para que se estabeleça a paz ativa aqui na face da Terra, né? Então, concluindo, a apostila diz o seguinte, né? Pode-se afirmar que a partir de uma visão de que o homem é uma existência material individual, que possui seus desejos carnais, reivindicar direitos humanos fundamentais acabaria transformando-se em egoísmo e hedonismo, e o objetivo da vida se restringiria ao aumento do ganho e aos prazeres individuais. É fundamental compreender que os direitos humanos fundamentais consistem na expressão de valores espirituais. Dessa forma, será possível concretizar o paraíso aqui na face da Terra. Então, é importante que o ser humano faça essa reflexão, né, e oriente sua vida de forma que ela seja a expressão cada vez mais consolidada da vontade de Deus, né? Ou seja, que o amor, sabedoria e vida, que são os grandes atributos de Deus, fluam permanentemente e de forma abundante na sua existência, para que dessa forma ela seja uma pessoa que venha a contribuir para o estabelecimento do paraíso aqui na face da Terra. Então esse é o desejo da Seitonoye, né? E esse, além de ser um desejo da Seitonoye, é uma solicitação que vem do fundo da nossa alma, né? E conforme nós formos cumprindo esse desejo, essa solicitação que vem do fundo da alma, realmente aumentará o número de pessoas felizes aqui na face da Terra. A todos, então, muito obrigado pela atenção.